Ô Júnior, você não vai acreditar, cara. 20% dos nossos seguidores pediram pra gente fazer a parte 2 do vídeo de algoritmo. Bom, por melhor que isso seja, querendo ou não, a gente tem 5 inscritos, então é uma pessoa só que pediu pra gente fazer esse vídeo, mas como inscrito é inscrito, a gente vai fazer sim a parte 2 do vídeo, não é, Júnior? É, sim. E nesse vídeo, como vocês já viram no título, vão ser 3 aplicações reais de algoritmos na mecatrônica. E a gente ainda vai fazer um bônus no final, que vai ser uma 4ª aplicação, que vocês vão achar foda pra... Ô Júnior, pra começar o vídeo eu já quero te perguntar, e eu quero que você dê sua opinião pra galera. Você sabe o que é metodologia de projeto? Não sei. Não tem nem ideia? Tipo, Nem ideia. Então beleza. Metodologias de projeto basicamente são passo a passos que vocês vão seguir quando vocês querem fazer um projeto. As metodologias de projeto, elas são muito importantes para quem está querendo começar a trabalhar, porque através delas você garante que você vai ter uma organização maior no seu projeto e também você vai conseguir ter um melhor desempenho no seu projeto. Por que acontece? Quando você tem um passo a passo bem definido e tem todo um processo que você vai seguir, você consegue melhorar o desempenho do seu trabalho, consegue organizar melhor o seu trabalho e você consegue que seus resultados sejam mais satisfatórios. O que acontece? Como você sabe, o algoritmo são sequências de passos ou sequências de ações que você faz para resolver um determinado problema. Então, basicamente, as metodologias de projeto são algoritmos, só que são algoritmos aplicados no desenvolvimento de projeto. Como, por exemplo, de metodologias de projeto, a gente teria uma metodologia ágil chamada Scrum, que ela é bastante utilizada em desenvolvimentos de software, que ela consiste no quê? Você tem reuniões mensais para definir ciclos, você tem reuniões semanais ou a cada 2 semanas para definir sprints, e dentro dessas sprints você vai definindo cada passo do que você tem que desenvolver naquele projeto para poder chegar no final e você ter o seu produto ou seu serviço ou você ter o seu aplicativo desenvolvido. Uma outra metodologia de projeto que é bastante utilizada é a ProDIP, e ela basicamente consiste em alguns passos que são essenciais para o desenvolvimento. No primeiro momento você vai fazer um projeto informacional, depois vai fazer um projeto conceitual, depois vai fazer um projeto preliminar, depois vai fazer um projeto... Isso te ajuda bastante porque no início do processo você vai levantar tudo que seu produto precisa fazer e milimetricamente como ele vai fazer. Na segunda parte você vai ver de fato se aquilo vai ser efetivo, se tem alguma opção melhor para poder você executar aquela ação e quais seriam as tecnologias que você pode usar naquilo ali. Depois disso, você vai fazer a comparação com o que já existe no mercado, então você consegue tirar mais ideias para poder fazer o seu produto. E aí no final é o de sempre, né? É mão na massa, aí você vai colocar todo aquele processo, vai colocar tudo que você tem para fazer e vai trabalhar igual um burro de carga, porque é o que a gente faz quando a gente está trabalhando. Entendeu mais ou menos, Júnior? Sim. Mesmo essa confusão toda. Mesmo essa confusão, pô. Depois eu posso fazer também um vídeo para cada uma dessas metodologias, que aí a gente consegue explicar bem melhor cada uma delas. Então, Júnior, agora para nossa segunda parte a gente vai falar da resolução de problemas e resolução de bugs de softwares ou projetos também. Eu costumo falar sempre quando eu estou trabalhando em algum lugar ou quando eu estou em alguma equipe que quando a gente precisa corrigir um problema, a gente precisa deixar o problema ensinar a gente. Ensinar o quê? Ele vai ter que ensinar como ele funciona, quando ele acontece, o porquê ele acontece. E se você tem paciência, você vai sim entender que isso não acontece de forma aleatória. Não existe problema aleatório. Não existe. O que acontece? O problema é que a pessoa, quando ela está resolvendo determinado bug no software que ela está trabalhando, ou então quando ela está numa linha de produção tentando consertar tudo, ela está lá com a pressão ferrada na cabeça para poder trabalhar, ela está querendo fazer aquilo o mais rápido possível
e às vezes não consegue ficar atento aos detalhes. E o que acontece? Quando você não se atenta aos detalhes e quando você não trabalha para de fato resolucionar o problema, você acaba fazendo um contorno naquilo ali. E quando você contorna o problema, pode ser que esse problema volte, porque às vezes o problema aconteceu agora e você não sabe que ele acontece em outras situações. Ou talvez a resolução que você fez, que fez uma curva no problema, pode fazer com que outra parte da sua aplicação ou outra parte do seu hardware ou da sua eletrônica que você pode estar querendo corrigir, ou então do seu projeto, passem de volta naquele lugar que teve o problema. Então o que acontece? É de extrema importância você ter a consciência que bugs, que problemas e que defeitos conseguem te ensinar como eles trabalham, porque querendo ou não é tudo lógica, são tudo sequências de ações e até para um problema ele também segue um algoritmo. É meio contraintuitivo, porque o algoritmo ele é feito para ter uma sequência de tarefas que resolve problemas. Só que o problema é desencadeado por uma sequência de tarefas também. Pode não ser chamado de algoritmo porque não está resolvendo nada, mas ele também tem o seu próprio algoritmo de funcionamento. Então, Júnior, você conseguiu entender a resolução do problema e que o problema também tem a sua lógica funcional e que ele também segue o seu passo a passo? Sim, entendi. Então você conseguiu ligar que a definição de algoritmo também se encaixa nisso, né? Sim. Na nossa terceira parte, Júnior, é uma parte bem legal porque a gente vai falar como o algoritmo se encaixa no desenvolvimento de produtos. Você já parou para pensar como é que um cadeado funciona, como é que um carro funciona, como é que uma cafeteira funciona? Já parou para pensar? Já. E você conseguiria me falar, tipo, o algoritmo de funcionamento dessa cafeteira, por exemplo? Não. O que você acha que acontece aqui dentro? Qual seria o passo a passo que ela tem que fazer para poder, de fato, fazer café pra gente? Então, o primeiro passo seria aquecer a água até ferver, né? E a gente botar o pó de café. E daí, conforme ela chega na temperatura que ela ferve, ela vai sair pelo caninho que vai derramar por si só em cima do café, passando e caindo em cima da jarra. Olha só, o Júnior fez o dever de casa, deu uma estudada. Mas vamos lá. Essa cafeteira aqui é uma cafeteira simples da marca Paga Nós, porque a gente não está recebendo patrocínio de ninguém para poder falar dessa marca. Então, vamos lá. Pode vir, Júnior, não precisa ser dar risada, não. Quando a gente vai criar um produto, uma das primeiras coisas que a gente tem que pensar é na dor que ele vai resolver. Vamos usar a cafeteira como exemplo. Essa aqui, ó. O que é que eu tenho aqui em casa? O que a cafeteira tem que fazer? Você vai dar para ela água, você vai dar para ela pó de café e ela vai te devolver café passado. Que é aquele líquido muito bom que para toda pessoa que trabalha com engenharia, você já sabe como é que é, né? Não vive sem café. Mas aí o que acontece? Você já tem a sua funcionalidade bem definida. Você sabe o que você quer no final das contas. Mas como você vai fazer isso? Então você vai retornar a como fazer o café. Já vai ter uma sequência de tarefas que você vai fazer, que essas tarefas vão te resultar no café. Mas é bem mais detalhado do que o que a gente falou antes. O que acontece? Quando você vai fazer o seu café, primeiro você vai pegar um pote. Você vai encher esse pote com água e vai botar água pra ferver. Enquanto a água ferve, você vai pegar um filtro, você vai colocar esse filtro posicionado onde você vai guardar o seu café pronto, você vai colocar pó de café lá dentro. A água ferveu, você vai tirar a água de dentro de cima do fogão, você vai desligar o fogão, você vai jogar a água em cima do café e vai esperar o café ficar pronto. Entendeu? Sim. Isso é uma sequência detalhada e que provavelmente eu deixei bastante passo para trás. Quando você vai fazer um produto estilo uma cafeteira, isso que eu te listei agora é o método padrão do negócio. O que você vai tentar resolver? Você vai tentar pegar esse método padrão e automatizar, criando o algoritmo de funcionamento do seu produto. Então, Júnior, agora a gente chegou na última parte desse vídeo, que é a parte mais importante. Não é a mais importante, mas é a parte bônus que a gente falou lá no início. Eu vou poder fazer aquela chamada para ação e falar assim:
Galera, espera até o final do vídeo que esse vídeo vai ser muito massa. O que a gente vai falar agora? A gente vai falar da robótica industrial. Porque se a gente faz mecatrônica, o hype da mecatrônica é a robótica, então não tem como. Como é que a gente aplica algoritmo em robótica industrial? Eu não vou abaixar de novo até chegar no software e nem vou abaixar de novo até chegar na eletrônica pura. Eu vou falar dos robôs em si e das máquinas que já estão prontas, que são automatizadas. O que a gente aplica de algoritmo nisso? A gente pode aplicar tanto numa linha de produção automatizada completa, quanto em uma célula robotizada. O que acontece nisso? Tanto na linha de produção quanto na célula, você tem uma sequência de tarefas. Vamos supor que a gente está falando de uma máquina que faz pizza. O que tem nessa máquina que faz pizza? Você vai entrar com a massa, você vai entrar com todos os ingredientes, você vai colocar fornos para poder assar a sua massa e depois no final da linha de produção você vai ter uma embalagem que você vai embalar a sua pizza. Então o que acontece nesse processo? Você precisa definir todos os passos a passos e o que vai disparar cada passo para poder fazer a sua pizza da melhor maneira possível, de maneira mais otimizada e o mais rápido possível. Porque daí quanto mais pizza você fizer, mais dinheiro você vai ganhar. Só que tem um detalhe. Se você fizer o algoritmo de funcionamento da sua linha de produção mal feito, ou então mal pensado, você vai colocar passos que não deveriam ser feitos, você vai colocar rotinas que podem estragar o seu processo e no final de tudo vai te acarretar num prejuízo. Agora falando de robôs, existe o conceito de células robotizadas, que basicamente é o quê? As células robotizadas são células que têm máquinas autônomas e robôs trabalhando entre si. Vou dar um exemplo. Você tem uma esteira, onde essa esteira está vindo algumas peças brutas que precisam ser trabalhadas mecanicamente. Por exemplo, com processos de furação. Daí você tem um robô. Qual que é a função desse robô? Esse robô vai lá, ele vai nessa esteira, vai pegar a peça, vai colocar numa furadeira, vai soltar a peça, a furadeira vai trabalhar no que ela tem que fazer, o robô vai pegar a peça de volta quando a furadeira terminar e vai descartar essa peça na onde ele tem que descartar. Isso é um exemplo bem chulo do que seria uma célula robotizada, porque existem células muito mais complexas. Só que o detalhe é, quando você não pensa na melhor maneira de executar a sua função nessa célula robotizada, você pode ter bastante problema. Porque querendo ou não, um braço robótico custa em torno de 150 mil reais, quando ele é barato. E agora pensa, 150 mil reais é um carro. Então um braço robótico tendo uma colisão e uma outra máquina automatizada que também o seu preço é por aí, é a mesma coisa de uma batida entre dois carros. Agora você pensa, o quão feio é o problema por você não definir bem o processamento que uma célula robotizada vai fazer dentro de uma linha de produção. Entendeu, Júnior? Sim. Então você já viu o problemão que é não saber algoritmos quando você vai trabalhar na mecatrônica, né? Exatamente. Eu tive uma ideia agora, cara. Eu acho que a gente pode fazer um desafio pro pessoal que está assistindo esse vídeo. Eu tenho aqui uma proposta de célula robotizada. A gente vai ter uma esteira mais em cima, a gente vai ter um robô aqui e a gente vai ter um lugar que a gente vai colocar as peças prontas. Dos dois lados, a gente vai ter duas furadeiras. Uma furadeira, ela faz 2 furos em 1,5 segundos. A outra furadeira, ela faz 3 furos em 6 segundos. O desafio é, eu quero ver nos comentários quem consegue fazer a melhor proposta de algoritmo para o funcionamento dessa célula robotizada. O robô e as furadeiras não podem ficar parados. Vai acontecer deles ficar um pouco parados, mas eles têm que ficar parados o menor tempo possível. Eu quero ver as propostas que vão sair disso aí. Então, pessoal, se ficou alguma dúvida, vocês podem deixar nos comentários, que a gente vai tentar responder todos os comentários que aparecer, porque em um vídeo desse tempo que a gente fez aqui agora, é complexo de explicar todas as aplicações que você pode colocar em algoritmos da mecatrônica. Eu coloquei 4 delas, porém tem muito mais e é muito mais detalhado do que eu falei. Deixe a resolução
do nosso desafio nos comentários, que a melhor resolução que tiver nos comentários, a gente vai divulgar ela nos próximos vídeos. E se tiver alguma proposta de vídeo que vocês queiram ver, pode deixar nos comentários também, que a gente vai ficar pegando ideias e a gente vai fazer também. A gente tem uma sequência de vídeos que a gente tem já escrito para poder gravar, mas se vocês pedirem algum tipo de vídeo, a gente escreve e grava também, porque a proposta do cliente é o que a gente segue, né? A gente tem que agradar o cliente. Se inscreva no canal, é grátis. Curte, compartilha e ativa o badalo. Desse jeito você ajuda a gente a levar a inclusão tecnológica e o conhecimento para mais pessoas. Outra coisa, não deixe de comentar o que você consertaria no mundo e o que você gostaria de ver nesse canal. Tchau, engenheiro de elite!